Nesta manhã de sábado, primeiro dia do mês de fevereiro, celebrando Nossa Senhora, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, dando as boas-vindas a esse primeiro dia do mês de fevereiro, dando as boas-vindas mais uma vez a você, querido ouvinte, neste nosso encontro com a palavra. E eu gostaria hoje de começar fazendo esta reflexão, começar pelo último versículo 41 desta página do capítulo 4, que diz assim: Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Com este questionamento dos apóstolos, a gente consegue entender que eles ainda não sabiam quem era Jesus. E muitas vezes isso acontece com cada um de nós. Talvez até participamos das missas, ouvimos já falar de Jesus, mas como Jesus disse, ainda não tendes fé? Às vezes a nossa fé ainda é pequena, imatura, e não sabemos verdadeiramente quem é Jesus. Não confiamos verdadeiramente em Jesus. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Os discípulos já estavam ali caminhando com Jesus, deixaram tudo para seguir Jesus e, no entanto, ainda não sabiam quem era Jesus. Quando nós resolvemos deixar tudo para seguir Jesus mais de perto, será que nós sabemos realmente a quem estamos seguindo? Ou será que, quando essas coisas acontecem, como esse de acalmar o mar, acalmar a tempestade, nós também, como os discípulos, sentimos grande medo e começamos a perguntar a nós mesmos: quem é este que até o vento e o mar obedecem?
Jesus estava no barco ensinando e Jesus decidiu que passaria para outra margem. Muitas vezes é preciso passar para outra margem ou, quem sabe, até experimentar as dificuldades do mar da vida para reconhecermos verdadeiramente quem é Jesus. Jesus estava ensinando de dentro da barca e disse: vamos para outra margem. É Jesus que decide a hora, o momento de passarmos para a outra margem. E então despediram a multidão e, do jeito que Jesus estava no barco, assim eles atravessaram para outra margem. Queridos ouvintes, neste mar da vida, muitas vezes, mesmo quando pensamos que Jesus está conosco, nos sentimos confortados com a presença de Jesus, vêm as tempestades, chegam as dificuldades e nos sentimos como os apóstolos, com medo, sem saber o que está acontecendo. Assim como estavam na barca, saíram. E diz o Evangelho que havia ali outras barcas. Mas é naquela barca dos discípulos que Jesus estava. E Jesus, quem sabe por causa do cansaço, do ensinamento, das pregações, dos milagres, Jesus estava cansado e durante esta travessia, Jesus estava na barca, nos lembra o Evangelho, dormindo na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Mas de repente, um vento forte soprou contra a barca. Quantas vezes, quando esse vento forte sopra sobre o nosso barquinho, a gente fica com medo de naufragar, com medo de se afundar, com medo de morrer ali por causa do vento, por causa da chuva, por causa da tempestade. Esta noite a chuva forte foi em São Paulo, na região leste. Recebi um vídeo, mensagens de conhecidos com a casa inundada. É o momento da tempestade para eles, mas é o momento também de declarar esta fé em Jesus. Nesse que muitas vezes não sabemos quem é, mas sabemos que o mar, o vento o obedecem. E aí a gente pode ter a certeza de que este é Jesus, aquele que pode acalmar a tempestade, acalmar a ventania, acalmar as chuvas, acalmar este vendaval que nos atinge muitas vezes neste mar da vida que estamos vivendo. Mas Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. São palavras fortes, palavras de ordem. E diz o Evangelho: o vento cessou e houve uma grande calmaria. Quando estamos passando por essa ventania, por essa tempestade, é claro que o nosso coração fica agitado, é claro que ficamos com medo, é claro que muitas vezes na confusão não sabemos nem quem é Jesus, não sabemos mais nem em quem acreditamos. Por quê? Porque a ventania era muito forte e as ondas lançavam dentro da barca, lançavam as ondas dentro da barca e a barca começava a se encher. É claro que a gente fica com medo e é preciso ter medo, mas é preciso também ter fé nesse Jesus que, mesmo dormindo sobre um travesseiro,
está no mesmo barco. Isso é o mais importante que nós precisamos saber. É saber se nós estamos no barco certo, no barco que está Jesus. Se nós estamos neste barco, podemos confiar que Ele é aquele o qual acalma o mar, acalma as tempestades da nossa vida. Recordando hoje Nossa Senhora, nós também podemos contar com a sua intercessão. Que Nossa Senhora interceda por todos aqueles que, nesse hoje da nossa história, nesse dia 1º de fevereiro, está vivendo este drama da tempestade em sua vida, em sua casa, quem sabe a tempestade real, né? As chuvas, as fortes chuvas, como eu disse, esse pessoal de São Paulo, mas que o Senhor possa estar ali, que eles possam sentir Jesus nesse mesmo barco, e esse Jesus que diz ao mar, ao vento, silêncio, cala-te. Que o Senhor nos conceda a graça de ouvirmos a sua palavra e podermos também vivenciar esta palavra. Acreditar nesse Deus que tudo pode, inclusive acalmar as tempestades da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.